Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/12, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar desse livro tão especial, né? Apocalipse aí, né? Vamos tê-lo como a profecia, né? Ele foi escrito por João, o nosso amado discípulo João, né? Ele escreveu o livro de João, as 3 cartas, epístolas que nós acabamos de passar por ela, e escreveu o Apocalipse. E o Apocalipse, ele aí se torna uma figura de profeta mesmo, né? É trazido a ele revelações extraordinárias. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro, vamos dizer, isolado nas escrituras. Então, nós temos, né, o Pentateuco, os livros históricos, profetas maiores, livros poéticos, os profetas menores, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, que também é um livro isolado, né? E depois nós temos as cartas, as epístolas, né? E por último nós temos o Apocalipse. Então o Apocalipse ele vai fechar. Como Gênesis é o começo, Apocalipse é o final, não é? A revelação do final, a revelação, a profecia dos últimos tempos. E aí isso traz, né, talvez um peso, e muitas pessoas falam: eu não gosto de ler Apocalipse, eu não entendo Apocalipse, mas vamos tentar aqui ter uma ótica diferenciada do livro de Apocalipse, né? Em todo o seu texto e contexto. Então, sempre eu gosto de lembrar que você precisa ler o livro de Apocalipse, tendo essa revelação trazida ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. A igreja estava passando por tanta provação, né, perseguição propriamente dita. Foi isso que nós vimos nos últimos livros, alertas, conselho, ânimo, aquela igreja que estava sendo perseguida, aquela igreja que estava sendo massacrada, aquela igreja que estava espalhada aos 4 cantos da terra, não é? E aí nós vamos ver que João foi o único apóstolo que morreu de morte morrida, ou seja, ele não foi decapitado como Paulo, ele não foi crucificado como Pedro de cabeça para baixo, ele não foi morto pelo Império Romano, apesar de tentarem, não é? Mandaram ele para a ilha de Patmos, ou seja, uma ilha onde mandava-se prisioneiros para morrer, uma ilha totalmente isolada, uma ilha onde o cenário era de morte. Então lá é nesse local que João tem a experiência extraordinária que resulta no Apocalipse. E aí ele vai escrever o Apocalipse e ele tem o privilégio de ver Jesus, andar com Jesus, e no Apocalipse ele tem a experiência de ver Jesus glorificado. Foi o único apóstolo, né, que teve essa visão de Jesus glorificado. E é assim que ele vai iniciar o livro de Apocalipse. Então, ele vai falar também das 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas, elas estão na província romana da Ásia, local atualmente ali, né, ocupado pela Turquia, que é o objeto hoje da nossa leitura bíblica. Então, a nossa leitura hoje é bem cheia, bem recheada, né, e eu vou tentar aqui trazer um resumo para você ler o texto, né, em cima desse esclarecimento. Então, nós vamos ver que João, ele tem a descrição de Jesus como verbo, aqui no Apocalipse como Cordeiro de Deus, né? Aquele que venceu. E aí, nós podemos ver que ele vai ser otimista. Olha que coisa extraordinária. Um homem que foi mandado para uma ilha para morrer, está ali num cenário terrível de morte, ele tem
uma escrita do Apocalipse, uma escrita otimista, né? E aí nós vamos ver que ele inicia falando sobre o autor, né? O título e o autor. Olha só, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, eu e você, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Imagine se João estivesse olhando para os tempos atuais. Quão próximo está isso, não é? E aí ele vai trazer a dedicatória. Dedicatória, como eu falei, às igrejas, né? Que estão hoje ali na região da Turquia, né? Aquela época, região da Ásia Menor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outro, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano, o rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus. Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui ele reúne, né, profecia de Daniel, ele reúne profecia de Zacarias, ele traz, né, menção ao seu próprio texto do livro de João, e aí ele fala: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí ele traz a visão, que eu acho que para mim é a maior experiência que João teve, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como a de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Grava bem esse nome que nós vamos já ver elas aqui. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, né? Essas vestes aqui, talares, que chamam aqui, talvez em outra versão você vai encontrar, são vestes sacerdotais, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, né? Daniel faz menção dessa visão que João teve. Lá na ilha de Pátimos, ele faz menção, lá em Daniel 7, Daniel 10, Daniel 7, 13 e Daniel 10, 5. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Sabe quem também teve essa visão assim?
Daniel, tá lá em Daniel 7:9, Daniel 10:6, observa lá. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Você vê também essa profecia aqui lá em Ezequiel 1:24. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Começa a imaginar aí. Quando o vi, caí aos meus pés, aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você viu que ele já se explica ali? Já esclarece? E aí agora ele vai começar a falar para as igrejas. Depois de ter esse momento de ver Jesus ali glorificado, ele começa a receber esta mensagem que ele deveria encaminhar às 7 igrejas da Ásia, né? E aí nós vamos ver que falamos lá no capítulo agora 1, quais eram essas 7 igrejas, e agora nós vamos detalhar a mensagem de igreja por igreja, tá? Então, quero ver se eu consigo aqui, né, trazer esse resumo, né, do que ele trouxe a cada uma das igrejas. Então, a primeira igreja vai ser a igreja de Éfeso, né? E ele vai separar 7 versículos. Do 1 ao 7, ele vai falar a igreja de Éfeso. E aí ele vai trazer elogio, né, a essa igreja. E aí ele vai falar, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha que lindo, né? Tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acha mentirosos. Olha só, né? Então nós vamos ver que ele traz elogio a esta igreja de Éfeso, né? Pelo bom trabalho que ela teve em rejeitar as falsas profecias, né? A ter a sua perseverança, sendo paciente, né? E aí nós vamos ter uma crítica, um cuidado, né? Em relação a esta igreja, e que eu quero que você olhe para essas igrejas e reflita em você, como igreja de Cristo, corpo de Cristo aqui na terra. Essas críticas aqui, nós também devemos olhar para nós e analisar o nosso proceder, não é? E aí ele fala, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então essa é a crítica à igreja de Éfeso. E como essa crítica ela é tão atual para nós hoje, como devemos ser cuidadosos. Olha só, Éfeso teve o cuidado de se afastar dos falsos profetas, não é? Nós vimos aqui, eles perseveraram, eles foram pacientes, mas eles se esqueceram do primeiro amor, né? E aí vem a recomendação. Qual é a recomendação aqui, né?
para que eles se lembrassem de onde eles tinham caído, se arrependessem e voltassem à prática das primeiras obras, né? Então nós vamos ver que ainda no versículo 6 ele fala: tens contido a teu favor, olha só, que odeias as obras dos nicolaítas. Então era um grupo que tinha um culto à sexualidade, né? Então, eles não toleravam, eles odiavam esse grupo, essa turma aqui, né? Que fazia culto à sensualidade. E isso foi a favor deles. Deus disse: olha, isso é a favor de vocês. Eu gosto disso, eu aprovo essa conduta, né? De perseverar em santidade. E aí, né, a segunda carta é a carta à igreja de Esmirna, né? E aí o elogio é por eles suportarem grande sofrimento, né? Que eles estavam sendo submetidos ali. Então, a igreja de Esmirna foi apenas 3 versículos, né? Não, 4 versículos, 8, 9, 10 e 11. Olha só, apenas 4 versículos é a mensagem para esta igreja. Foi uma igreja muito sofredora. Não há crítica sobre esta igreja, né? Ela não recebe crítica, ela recebe apenas uma recomendação, né? Não temas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, através da perseguição, eles receberam a promessa da coroa da vida. E aí a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, nós vamos ver que ela vai ter uma mensagem contida em 6 versículos, começando do 12 ao 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, né? Então ele tem um elogio para esta igreja. Qual é o elogio que ele faz? Eles toleraram. Não, o elogio é por manter a fé e a confiança em Cristo Jesus. Só que qual é a crítica? Eles toleraram a imoralidade, a idolatria e a heresia. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só, né? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, né? Aí ele fala mais: vocês comeram coisas sacrificadas a ídolos e praticam a prostituição. Olha só, né? Esta igreja, mesmo sendo uma igreja que foi elogiada, a igreja de Pérgamo, pela fé e pela confiança em Cristo, mesmo assim eles se deixaram contaminar por estas coisas, né? E o convite a eles é um convite ao arrependimento, né? E eles recebem sim a promessa. Sabe qual é a promessa deles? De receber o maná escondido, né? E ter na pedrazinha o seu novo nome. Olha que lindo, né? Escrito numa pedra o seu novo nome. E aí nós vamos ver, olha só, isso ele fala ao que vencer, porque vai ter gente que não vai vencer, tem gente que não vai se arrepender, mas aquele que vencer, aquele que der ouvido, aquilo que o Espírito está falando à igreja, ele diz no 17, vai ter sim a promessa. Então vamos correr aqui, né, para finalizarmos aqui. Então nós vamos ter a igreja de Tiatira. Esta igreja foi a que mais teve textos bíblicos escritos para ela. Foram 12 versículos
que foram destinados a ela. Então, ela tá do Apocalipse 2, do 18 ao 29. Tem qual é o elogio? É o elogio elas tiveram amor, fé, paciência, né? Demonstraram isso pelo serviço que eles prestaram, as boas obras, né? Que eles tiveram, mas a crítica, eles toleraram a idolatria e a imoralidade, né? E a recomendação é que eles sejam fiéis, que eles se arrependam, né? Pois o julgamento estava próximo. E a promessa é que eles governarão as nações e receberão a estrela da manhã. E aí vamos para a próxima igreja, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, nós temos 6 versículos endereçados a ela, que é Apocalipse do 3, do capítulo 1 ao capítulo 6. O elogio é que essa igreja, ela era fiel, né? E aí a crítica, né, dura essa crítica, é que ela ficou uma igreja morna. E aí, morno, Deus vomitaria da sua boca, né? Recomendo que eles se arrependam, que eles se fortaleçam, né? E resta promessa sim para ele, que aqueles que fossem fiel, que se arrependessem, né? Que se voltassem para Deus, que se tornaram quentes, né? Fervorosos, esses, né? Seriam vestidos de branco. Que coisa linda. E aí, penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi 7 versículos endereçados a ela. Ela está do capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 17. E ela tem um elogio, né? Perseveraram na fé, obedeceram a Cristo, honraram o nome do Senhor, mas também não recebe crítica alguma. Olha que linda a igreja de Filadélfia, não é? E a recomendação é que eles continuassem, que eles fossem fiéis, né? E aí a promessa é que ele seria prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome, uma nova Jerusalém. É prometida a igreja de Filadélfia. Leia lá a igreja de Filadélfia. Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, a 7ª igreja, né? E muitos consideram que é a igreja da atualidade. Olha só, abre os olhos. Esta igreja, ela não é elogiada em nada. A crítica, ela é morna, ela é indiferente, ela não percebe a própria condição miserável que ela tomou, que ela se encontra longe de Deus, longe dos princípios, né? E aí nós vamos ver que a recomendação dela, você já sabe, é o arrependimento, é para eles se voltarem, para eles serem zelosos, né? Com a palavra de Deus, com o cumprimento da profecia, serem zelosos e voltarem ao primeiro amor, né? Como foi recomendado lá para a igreja, para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E esta igreja aqui de Laodiceia, ela precisa ser sacudida, porque Jesus está voltando e essa igreja precisa se ajustar. E aí a promessa é, né, que com ela seria compartilhado o trono de Cristo. Eu acredito que seja uma das épocas mais difíceis que o cristianismo está vivendo. Cristianismo que tudo pode, que tudo é possível, um cristianismo onde só querem venha a nós, vosso reino nada. Precisamos nos alertar, né, ao exemplo da igreja de Laodiceia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos tomar, por exemplo, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, para nos ajustarmos ao Teu querer e à Tua vontade, porque o fim está próximo e queremos sim estar contigo na eternidade. Por isso, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.